Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, quero apresentar a vocês essa minha jardineira aqui de Francisco Baldi. Passou um vendaval aqui, né? Vendaval coisa nenhuma, né? Passou alguma gatinha aqui, que eu tenho 3 gatos aqui em casa, gente. E eles ficam passando no meio das minhas plantas. E eu não proíbo, né? Eu deixo eles passarem mesmo. Mas assim, quando acontece isso, eu fico meio que um pouquinho chateado, mas faz parte, gente. Quem tem filhote de 4 patas em casa, principalmente gato, que anda por cima das jardineiras, que anda por cima de tudo que é canto, né? Porque o gato a gente não consegue ter o controle. Cachorro a gente ainda tem controle, né? Eu tenho um cachorro e tenho um gato. Então os gatos aqui, eles passam e fazem isso, ó, gente. Às vezes eles acham algum inseto, alguma coisa, e eles querem pegar e não conta conversa, né? Então despetalou todo meu Francisco Baldi, eu vou ter que tirar ele daqui. Eu vou ter que limpar essa jardineira, embora que ele está saindo muitas raízes aéreas, ó. Isso quer dizer que o nutriente aqui, o substrato já está pobre para ele, tá? Quando ele começa a tirar essas raízes aqui, ó, começa a emitir essas raízes, é porque ele está querendo já pegar alguma coisa no ar, ok, gente? Os nutrientes. Então, assim, eu vou ter que limpar, vou fazer algumas decapitações. Vou ter que fazer algumas decapitações. Ele grudou até aqui, ó. Ele tá grudado aqui, as raízes, ó. Eu vou ter que fazer decapitações, vou ter que limpar. Tá, vou pegar esse Francisco Baldi, vou dividir em 2 jardineiras, vou colocar aquela jardineira ali. Essa jardineira sou eu que faço, gente, de argamassa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essas jardineiras são todas eu que faço de argamassa, ok? Vou colocar o substrato novo, já o meu substrato, tá? Que eu desenvolvi aqui, que não retém muita umidade. Essa jardineira também é ótima, porque ela é de cimento, né? Ela é de argamassa e ela também ajuda a sugar toda a umidade dos substratos, ok? Vou colocar um substrato novo, tá? Vou colocar já um adubo para ela, porque ela tá precisando, tadinha, ela faz muito tempo que tá aqui. Eu acho que ela tá aqui nessa jardineira já tem mais de 1 ano. E tá na hora de trocar o substrato, na hora de fazer uma limpeza geral nesse Francisco Baldi. E eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo como é que eu faço isso, ok? Fica aí, eu vou dar super dicas para vocês durante o replantio dessa plantinha. Pessoal, antes eu vou tirar todas essas folhinhas que estão aqui, para não perder. Todas essas folhinhas eu vou colocar no berçário, vou fazer um berçário de Francisco Baldi, ok? Que foram muitas que caíram, ó, tá? Não desperdiço nenhuma folhinha, tá? Não jogo fora. Vou pegar todas. Olha quanta. Inclusive, eu tô percebendo que ela precisa mais de sol, tá? Mais de iluminação. Tem algumas que já tá até saindo, ó. Já tá saindo as mudinhas. Porque para cair tão fácil assim, gente, para cair tão fácil essas pétalas, é porque ela tá precisando de um pouco mais de sol, tá? A quantidade de sol que ela tá levando é muito pouco, tá? E o Francisco Baldi, ele necessita de pelo menos 4 horas de sol direto. Pelo menos, no mínimo, 4 horas de sol direto, ok? E é isso, gente, eu vou tirando, vou limpando antes, tirando todas as folhinhas. Não quero desperdiçar nenhuma, tá? Porque aqui não desperdiço nada. Nada, nada, nada. Inclusive, meus berçários estão enormes, porque não tem como desperdiçar. Olha isso. Que coisa mais linda. Já saindo, enraizando, ó, gente. Olha, às vezes os brotinhos enraizam e não sai esse botão, tá? Então, não vai vingar a folhinha. Tem que sair primeiro o botão aqui, ó, e sai raízes. Não necessariamente, às vezes sai a raiz e depois sai o botão. Mas o importante é sair esse botãozinho aqui, ó, ok? E ela emite a raiz para depois a folhinha secar, porque ela tá tirando toda a energia dessa folha. A folha vai secar, porque ela já emitiu raiz, porque ela está procurando já, ó, um cantinho aqui, ó. Ela já está procurando lugar na terra para entrar, para puxar todos os nutrientes. Quando a folha seca, aí a gente pode tirar a folhinha e já fica a mudinha, a plantinha já enraizado. Muito simples, hein, gente? Pessoal, vou tirando as pedrinhas. Gente, a história desse graptó, que na verdade o Francisco Baldi é um graptocedo, né? É um graptocedo. É o graptocedo Francisco Baldi, tá? Ele é um híbrido. Ele é um híbrido e é um cruzamento do graptopétalo paraguaiense
com o cedro Pachyphyllum, tá? E tanto a Graptopétalo paraguaiense, como o Sedum Pachyphyllum, eles são originários do México, tá? São originários do México. Então, eles estão acostumados já com a temperatura semiárida, né? Do México. Ok? Então, isso, gente, é muito importante a gente saber as espécies de origem, né? Nas nossas plantas, tá? Quando a gente compra uma planta, quando a gente compra alguma suculenta, eu vou logo pesquisar a sua origem, tá? Primeiro você tem que saber a identificação da suculenta. Descobre a identificação. Depois que você descobriu a identificação da sua suculenta, você faz a pesquisa e procura saber qual é a origem, de onde ela veio, tudo mais, tá? Qual o país de origem, o clima daquele país, enfim. Como o Graptocedum Francesco Baldi, ela tem a misturinha, né, da paraguaiense, que é que é o Graptopétalo paraguaiense, a famosa planta fantasma, né? E o Cedro Pachyphyllum, então é isso aí, gente, já é o meu caminho andado para a gente descobrir as necessidades da nossa plantinha, ok? Tanto de cultivo, como de iluminação, como de substrato. O substrato tem que ser bem aerado, tá? O substrato tem que ser bem leve, bem aerado, a água tem que entrar, a água tem que sair. A iluminação, no mínimo 4 horas de sol por dia. A gente tem que saber todas essas necessidades nas nossas plantas, principalmente das nossas suculentas e cactos, para que a gente não venha comprar nossas plantas, venha colocar em casa de qualquer maneira e venha matar nossa planta, né, gente? Eu conheço pessoas que compram plantas nos gardens e que com uma semana já mata a planta, já mata a suculenta, tá? Pode ser seu caso aí que está assistindo e você já pode ter acontecido isso. Já aconteceu comigo. Eu ter comprado algumas plantas, algumas suculentas, levar para casa, cultivar de qualquer maneira, sem saber, e elas morrerem no outro dia, tá? E a gente ficar sem entender o porquê, tá? Então a gente tem que descobrir a ID da planta. Qual é a planta que a gente está comprando? Descobre a ID, depois a gente tem que descobrir a origem, o país de origem, tá? Pra gente depois saber a necessidade de cada planta, de cada suculenta. Só foi assim que eu passei a acertar nas minhas suculentas. Só foi desse modo, ok? Assistindo bastante vídeos em YouTube, pesquisando os livros, tá? É muito importante a gente pesquisar para a gente não errar tanto. A rega é aquela rega para todas as suculentas, todos os cactos. A gente só rega quando o substrato estiver bem seco. E se a gente for colocar ela ao tempo, seria muito bom você colocar ela num vaso de barro ou num vaso de cimento para ajudar na drenagem, tá, gente? Ela não gosta de solo muito úmido, tá? Encharcado, ela não gosta. É igual a todas as suculentas. Regar só quando o substrato estiver bem seco. E se for ao tempo, se deixar ao tempo, gente, acho que não precisa nem regar. Essa daqui eu nem rego. Eu deixo, como ela fica ao tempo, eu deixo que a chuva faça todo o serviço de rega. Todo o trabalho de rega dela, ok? A não ser que passe 5, 7 dias sem chover, aí eu vou lá e rego o vaso, ok? Esse vaso não é impermeável, ok? Eu não impermeabilizo meus vasos, ok? Não impermeabilizo nenhum. E é isso, gente. Agora eu vou tirando. Vou tentar tirar. Ok, ela tá grudada aqui, ó. Mas eu vou ter que tirar. O substrato está bem seco, bem duro. E eu vou tirando aos pouquinhos. Vai cair muita folhinha, mas essas folhinhas eu vou colocar todas pra... Aqui quebrou, mas aqui eu vou passar álcool isopropílico, ok? Todas essas folhinhas eu vou colocar no berçário. E é isso, gente, ó. Vou tirando. O substrato ainda é o substrato antigo.
Gente, é isso. Eu vou fazer a limpeza de todo esse Francisco balde aqui e já vou mostrar para vocês eles já todos limpinhos, o vaso limpo. Esse substrato aqui eu vou descartar, vou jogar fora todo esse substrato, vou limpar o vaso e vou colocar o substrato novo, ok? Eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Pessoal, como vocês estão vendo aqui, ó, as jardineiras já estão limpas, limpei as jardineiras. É muito importante, gente, fazer buracos, tá? Dreno, tá? Eu até aumentei um pouco mais o buraco aqui, ok? E coloquei essa camadinha de isopor aqui. O isopor não interfere em nada, gente. É um material inerte, tá? Que ele serve muito bem como um material para a gente fazer o dreno dos nossos vasos, tá? Eu poderia colocar aqui também carvão ou argila expandida. Mas como essas jardineiras, elas são de argamassa, né, de cimento, então elas são um pouquinho pesadas. Então eu quis aliviar mais um pouco o peso, colocando isopor para fazer o dreno. Eu poderia colocar também aqui o substrato já direto, já que o substrato ele tem... Voltando aqui, gente, o helicóptero passando, né? Então, tive que dar uma paradinha para vocês me escutarem. Eu poderia colocar aqui o substrato direto, já que o substrato ele tem bastante carvão, tá? Carvão triturado. Então, já poderia colocar o substrato direto, já que o Francisco balde, gente, ele emite muita raiz, tá? É uma plantinha que ela enraiza muito fácil e ela enche todo o vaso com as raízes dela, tá? É diferente de algumas suculentas, tá? Ela tem muito mais raízes do que as outras plantas. Eu poderia ter colocado só o substrato, mas eu coloquei o isopor porque eu quero que drene um pouco mais rápido, já que essas duas jardineiras, elas vão ficar ao tempo. Então, por isso que eu preferi colocar uma camadinha de isopor triturado lá no fundo, já para ajudar no dreno e ser mais rápido, sair mais rápido a chuva ou as regas, enfim. Limpei todos os Francisco balde, limpei todos, tá? Todos limpinhos, as raízes. Nenhum sinal de cochonilha de raiz, nenhum sinal de nenhuma praga, de fungo, nada, 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 graças a Deus. Nenhum sinal de nada. E deu bastante, Francisco balde. Vou fazer essas duas jardineiras, vou colocar o substrato e vou mostrar aqui para vocês o passo a passo. Pessoal, esse aqui é o meu substrato, ok? Esse pozinho branco aqui em cima é a terra de atomácea que eu polvilho um pouquinho da terra de atomácea, já para evitar, né? Ele não ter, eu não vi cochonilha de raiz, não vi nada disso, mas eu coloco já para evitar formigas, para evitar cochonilha de raiz, para evitar caracóis que andem sobre o substrato, ok? Dermatóides. Embora que eu não uso terra, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários não, na descrição do vídeo eu vou deixar aqui o vídeo como eu ensino a fazer esse meu substrato super drenável, ó, gente, ok? Que é o substrato que eu uso para todas as minhas suculentas e todos os meus cactos, ok? E coloco um pouquinho da terra de atomáceas já para evitar essas pragas que possa cometer, né, que possa aparecer nas raízes das nossas plantas, ok, gente? Como ela vai ficar o tempo, para evitar também aquelas formiguinhas que entrem por baixo do vaso. Oi, gente, então, vou preencher agora a jardineira com o substrato, tá? Vou colocar o substrato. Faço uma caminha, ok? E vou preenchendo com os Francisco balde. Já vou posicionando.
Pessoal, agora eu vou colocar pedriscos, tá? Eu uso pedrisco. Como essa jardineira ela vai ficar ao tempo e aqui venta muito, então eu tenho que colocar pedrisco já para o meu substrato ele não voar, né? Ele é muito leve, a base de perlita, casca de arroz, e são todos materiais muito leves, ok? Então coloco pedrisco já para evitar que o meu substrato saia pelo ar voando, né, gente? Então eu coloco pedrisco e também para a jardineira ficar também um pouquinho mais bonitinha, né? Tá? Eu tô usando caqueira de telha triturada, tá? E vou colocar em todo o meu vaso. Pessoal, trabalho finalizado, já todas replantadas no seu substrato novo, o vaso limpinho, pedriscos novos, coloquei algumas pedrinhas aqui para sustentar, ok? Só para elas enraizarem um pouco melhor, depois que elas enraizarem eu vou tirar ou não, deixo para decorar, tá bom? Adorei o resultado, achei que ficou ótimo, agora elas vão crescer e vai ficar pendente, vai ficar com aquele caule imenso novamente e vai crescer e vão ficar lindas, ok? Fiz as duas jardineiras. Tão lindas, né? Ela tem um pouquinho de pruína, gente. Isso aqui é por causa do Crepitopétalo paraguaense, que é uma das plantas da sua origem, tá? Então ela pegou um pouquinho da pruína. E cai bastante folhinhas, mas as folhinhas coloquei todas no berçário. E eu achei que o resultado, gente, ficou lindo, ok? Se vocês gostaram também, dá aquele joinha. Deixa aqui o seu comentário se você gostou das jardineiras, ok? De Francisco Baldi. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Gente, é uma plantinha muito rústica, super indico para vocês começarem no seu cultivo, tá bom? Dá aquele joinha se curtiu, não esquece de ativar o sininho para que vocês venham receber todas as nossas notificações, nossos vídeos novos, ok? Compartilhem para que esse vídeo cresça, para que o nosso canal também cresça, ok? E eu venho compartilhar todas as minhas experiências com vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, muito obrigado e até a próxima. Tchau! We were riding down the hill. Summer breeze came from the sea. Nighttime dances color